Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro. É com muita alegria que nos encontramos no início do tempo comum. Ontem, com a festa do batismo de Jesus, concluímos o ciclo do Natal. Hoje, com esse texto bonito do Evangelho de Marcos, iniciamos o tempo comum ou tempo ordinário. É um tempo litúrgico caracterizado pelo seguimento, pelo discipulado. Passamos a seguir Jesus pelos caminhos empoeirados da Galileia e da Judeia. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência, aqui no nosso canal do YouTube, também por meio da Rádio Maria, por meio das plataformas de podcasts. É com muita alegria que nós passamos a meditar o Evangelho de São Marcos nesse início do tempo comum. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 21b até 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Marcos, Jesus está apenas iniciando o seu ministério público, a sua missão apostólica. Ele já possui um grupo de discípulos. Sabemos por meio do Evangelho de João que alguns vieram de João Batista, ao menos André, João, Filipe, Bartolomeu e Pedro. Estes 5 eram pelo menos aproximados a João Batista e depois se tornam plenamente discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Eles estão em Cafarnaum. Jesus sai de Nazaré, a pequenina aldeia de mais ou menos 300 habitantes, e ele vem viver em Cafarnaum, uma cidade às margens do Mar da Galileia, muito provavelmente exatamente por causa da facilidade de locomoção de barco por meio do Mar da Galileia. Jesus está ensinando num dia de sábado. Um ensinamento
na sinagoga no dia de sábado. Não sabemos muito bem a origem desta instituição chamada sábado. Muito provavelmente é do período do exílio babilônico, da presença de Israel na Babilônia, exilada, cativa. É muito provável. E o sábado é o dia do repouso físico. O sábado é o dia da família. O sábado é o dia do culto ao Senhor. É o dia de prestar a Deus o culto da nossa existência. E o sábado tem também uma dimensão escatológica. Aponta para o tempo sabático, para o tempo messiânico definitivo. Um dia na glória viveremos o repouso sabático para sempre. Jesus então começa a ensinar na sinagoga de Cafarnaum e logo chama a atenção e suscita perguntas, porque todos estão admirados. Versículo 22. Todos estão admirados com o seu ensinamento. É esse ensinamento de Jesus o objeto do texto do Santo Evangelho, especialmente na primeira parte. Todos percebem então que Jesus ensina, mas não é um ensino como os doutores da lei, os escribas, os fariseus faziam. O ensinamento de Jesus é como quem tem autoridade. Ele se compromete plenamente com o amor, com o serviço, com a vida que se faz doação. Daí provém a autoridade de Jesus, porque ele mesmo é capaz de doar a vida, de morrer na cruz, de doar a vida para nos lavar e redimir. Começa então uma segunda parte do texto. Trata-se do exorcismo de um homem doente. Ele está possuído por um espírito mau e está presente também naquele momento. Jesus ensina como quem tem autoridade e na sinagoga está este homem possuído por um espírito mau. Mas é como se ele procurasse nos convidar a participar daquilo que vai acontecer. O milagre tem um esquema. O exorcismo tem também um esquema muito característico. Primeiro é a apresentação do enfermo. Ao menos minimamente, sumariamente, o enfermo é apresentado a Jesus. Segundo, ele demonstra uma certa resistência, como no texto do Evangelho de hoje. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Então o demônio quer de todas as formas ter acesso à nossa consciência, tornar-se próximo, tornar-se amigo, mas é o pai da mentira. E ele mente sobre a verdade. O terceiro elemento é a intervenção propriamente dita de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus intervém. E intervém para salvar, para redimir, para expulsar o espírito maligno. O quarto ponto do esquema é o exorcismo propriamente dito. O rito do exorcismo pelo qual Jesus afugenta o espírito maléfico e transforma aquele filho de Deus num homem livre. Finalmente, o quinto elemento é a reação dos presentes.
percebam que muitos começam a comentar o que está acontecendo. Na intervenção de Jesus encontramos o verbo calar. Cala-te e sai dele. Jesus intervém, liberta aquele homem da escravidão do pecado, faz o exorcismo, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E a reação do povo é: todos ficam admirados, espantados e perguntam uns aos outros: o que é isso? E todos respondem: é um ensinamento novo dado por quem tem autoridade. Meus queridos, alguns elementos importantes para a nossa oração no dia de hoje. Primeiro, guardar o sábado, para nós cristãos, guardar o domingo como o dia do Senhor, dia da memória, dia da palavra de Deus, dia da Eucaristia, dia da caridade. Podemos continuar a lista. O segundo elemento importante para a nossa oração, entre admiração e espanto, é muito importante que as pessoas vivam bem e nos seus ambientes de moradia transformem também os ambientes numa casa de Deus, um ambiente acolhedor, saudável e cheio de Deus. O terceiro elemento bonito é saber que Jesus age com autoridade porque ele doa a sua vida por amor de nós. A sua autoridade provém do amor. A sua autoridade provém da vida doada. E, finalmente, a fama de Jesus se espalha por toda a região, na região da Galileia especialmente. Jesus não vive da fama, mas é muito importante fazer com que a fama não suba a cabeça e a gente perca a noção objetiva da palavra de Deus e de fazermos o bem às pessoas que estão ao nosso redor. Ame, sirva, colabore, cuide da vida. Um abraço a você. Deus os abençoe, os guarde, os proteja e lhes dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.